O grito do menino rasgava o ar úmido do canavial como uma lâmina afiada cortando o tecido antigo. Um som que parecia emanar do próprio inferno, daquele lugar onde almas sofrem eternamente. Samuel tinha apenas 13 anos, mas já carregava nos ombros magros o peso de um mundo cruel demais para sua juventude roubada. Seus olhos arregalados em puro terror fixavam-se na silhueta imponente do barão Gilberto Peixoto da Silva, aquele homem de 52 anos, cujo chicote de couro trançado havia se tornado seu próprio instrumento de morte, uma extensão da raiva e do desamor que fervia nas veias sangrentas de sua ganância. O chicote subiu novamente contra o céu avermelhado do entardecer, seus fios cortando o ar com assovio de vento demoníaco, e voltou a descer com força aniquiladora contra a pele já em carne viva do rapaz. Cada golpe era meticulosamente calculado para maximizar o sofrimento sem matar imediatamente a vítima, uma perícia de tortura que Gilberto havia aperfeiçoado ao longo de suas 3 décadas como senhor absoluto da fazenda Boa Vista, no Vale do Paraíba. Ao redor deles, debaixo das palmeiras imperiais, que testemunhavam silenciosamente o horror, mais de 50 escravizados permaneciam imóveis e mudos, seus corpos tremendo de medo ancestral, seus olhos marejados de lágrimas que não ousavam derramar publicamente. Violeta, a mãe de Samuel, estava de joelhos na terra vermelha e queimada pelo sol escaldante, seus cabelos despenteados cobrindo o rosto desconfigurado pelo choro silencioso, suas mãos crispadas contra o solo, como se pudesse escavar um caminho até o corpo do filho e trazê-lo de volta para perto de seu peito, que ainda doía pela memória de amamentá-lo. Ela tinha 34 anos, mas parecia ter vivido 2 séculos de sofrimento acumulado, comprimido, concentrado em cada ruga profunda que marcava sua testa e descia pelas faces como cicatrizes de uma guerra sem fim. Seus olhos negros, que uma vez tiveram brilho de esperança quando Samuel nasceu, agora refletiam apenas o abismo escuro do desespero absoluto, aquela paralisia que surge quando uma mãe percebe que não pode proteger seu filho do mal encarnado em forma humana. O crime de Samuel havia sido simples, mundano, trivial demais para justificar tamanho sofrimento, mas foi justamente essa insignificância que tornou tudo ainda mais aterrorizante. O rapaz havia cometido o pecado imperdoável de olhar diretamente nos olhos da esposa do barão, a dona Constança, uma mulher de 41 anos cuja vida inteira se consumira em ciúmes paranoicos e ódio concentrado. Ela havia visitado o canavial ao meio-dia para supervisionar a distribuição de água aos trabalhadores, uma prática que os senhores locais realizavam ocasionalmente para afirmar sua benevolência e poder. Samuel, ao servir água em uma caneca de barro desastrada, havia mantido um breve contato visual com Constança, um segundo apenas, um instante fugidio onde não havia intenção, além da cortesia automática de um ser humano perante outro. Mas Constança tinha visto algo naquele olhar que a sua mente perturbada interpretou como desafio, talvez até sedução, um insulto intolerável contra sua dignidade de mulher branca, de estirpe nobre. Ela havia imediatamente corrido para a casa grande, para os aposentos privados de Gilberto, onde o barão passava suas tardes estudando registros de produção e assinando documentos de compra e venda de propriedades humanas. Suas palavras, proferidas em tom histérico, que atravessava as paredes da mansão, tinham ecoado através de corredores iluminados por velas. Aquele negrinho insolente de Violeta havia ousado fitar seus olhos com desejo lascivo, uma afronta insuportável que precisava ser punida exemplarmente para manter a ordem e a hierarquia que sustentava todo o sistema. Gilberto não havia hesitado um segundo, nem sequer havia questionado ou pedido explicações ao próprio Samuel. A palavra de sua esposa era lei suprema em seus domínios. Sua vontade era vontade divina, inscrita nas próprias estruturas da fazenda. Ele havia descido do escritório elegante, onde se sentia como um pequeno imperador. Havia saído pela porta de entrada da casa grande, onde as criadas domésticas se afastavam assustadas ao vê-lo passar, havia atravessado o pátio de pedras aquecidas pelo sol implacável e havia chegado ao canavial como um anjo vingador nascido não do céu, mas do inferno mais profundo. Violeta havia testemunhado tudo. Havia sentido o próprio coração parar,
Quando viu o barão descendo os degraus com seu chicote já desembainhado, havia compreendido em um instante demolidor que nenhuma defesa, nenhuma suplicação, nenhuma quantidade de trabalho exemplar poderia proteger seu filho. Ela havia tentado se colocar entre Gilberto e Samuel, seus braços estendidos como escudos frágeis contra a tempestade que se aproximava. Mas Tomásia, a capitã do mato de 41 anos, cujos olhos pareciam não conter qualquer traço de compaixão humana, havia-a agarrado fisicamente, puxando-a para trás com força brutal, enquanto Gilberto iniciava seu trabalho meticuloso de destruição. O terceiro golpe havia aberto uma ferida profunda nas costas de Samuel, revelando camadas de carne e sangue. O quarto havia acertado exatamente no mesmo local, aprofundando a lesão. O quinto havia se deslocado para o flanco e havia penetrado tão profundamente que o próprio Gilberto havia pausado um instante, seu rosto revelando um lampejo de percepção de que talvez tivesse ultrapassado o limite que separava punição disciplinar de assassinato premeditado. Mas aquele instante de hesitação havia sido interrompido pela voz histérica de Constança, gritando da varanda da casa grande: "Mas, Gilberto, ele precisa aprender que não pode desafiar a família. Mais castigo, mais sofrimento, que todos vejam as consequências de sua insolência." Aquelas palavras haviam rearrumado algo obscuro no peito de Gilberto. Haviam acendido um fogo que não era apenas raiva, mas algo mais primitivo ainda, um ego ferido que precisava ser vingado não apenas contra Samuel, mas contra toda a ideia de que um escravizado pudesse existir no mesmo espaço físico que sua esposa, sem estar permanentemente de cabeça baixa, olhos no chão, corpo encolhido em submissão total e absoluta. Os golpes continuaram, implacáveis, cada um mais severo que o anterior, cada um acompanhado pelo som úmido de carne sendo mutilada, pelo cheiro de sangue quente misturado com suor e terra vermelha do sertão. Samuel havia gritado até o ponto onde sua voz havia se transformado em sombra de som, em ecos que pareciam vir de algum lugar além da própria realidade. Depois de um tempo que pareceu durar eternidades, suas cordas vocais simplesmente desistiram, e ele havia caído de joelhos, seu pequeno corpo convulsionando em choque, seu sangue criando poças cada vez maiores no solo, que absorvia tudo, que recebia tudo, que testemunhava tudo em silêncio mineiro. Gilberto havia parado após 23 golpes, respirando pesadamente, seu corpo suado sob o uniforme de linho branco, que agora exibia manchas de sangue como troféus de sua vitória. Ele havia se afastado do corpo desfalecido de Samuel, como se estivesse retornando à realidade de um transe, como se de repente percebesse o que havia feito. Mas aquela percepção havia durado apenas um segundo antes de ser sufocada pelo orgulho restaurado, pela autoridade reafirmada, pelo poder reconfirmado sobre cada vida naquela propriedade. Ele havia se virado para Violeta, cujas lágrimas silenciosas criavam ruelas no pó que cobria seu rosto, e havia dito apenas uma palavra: limpem. Os escravizados haviam corrido em seguida, aqueles que precisavam sem ser instruídos, aqueles cujos instintos de sobrevivência haviam aprendido a antecipar as necessidades de seus opressores. Eles haviam carregado Samuel, seu corpo ainda pulsando de dor, seu sangue deixando um rastro pelo caminho, até a senzala de Pinhal, aquele agrupamento de cabanas miseráveis, feitas de barro cru e palha, que uivava com o vento noturno. Ali, longe dos olhos da casa grande, eles haviam tentado fazer o que podiam com os recursos limitados que possuíam: água turva, panos rasgados, ervas que Violeta conhecia dos seus conhecimentos ancestrais de cura. Violeta havia se ajoelhado ao lado do corpo mutilado de seu filho, seus dedos tocando as feridas com a delicadeza de quem maneja vidro frágil que poderia desintegrar-se ao menor movimento. Ela havia sussurrado orações que aprendera de sua própria mãe que havia morrido 20 anos atrás nesta mesma fazenda, orações que não pertenciam à religião que lhe impunham os brancos, mas àquela fé antiga que ainda pulsava em seu sangue, trazida de terras distantes que ela nunca conheceria em carne e osso, mas que conhecia em sonhos perturbadores que a visitavam cada noite. Samuel havia aberto seus olhos no amanhecer do dia seguinte,
Aqueles olhos que haviam cometido o crime imperdoável de estar vivos, daqueles que olhar para alguém de quem não deveria olhar. Ele estava vivo, mas apenas tecnicamente, porque dentro dele algo havia se quebrado irreversivelmente. Algo havia se danificado de forma que nenhuma quantidade de repouso ou cuidado materno poderia reparar completamente. Sua febre havia começado naquela noite, seu corpo queimando como se consumido por fogo interno, seu delírio levantando-o para lugares que sua mente perturbada criava como fuga da dor física. Violeta compreendeu com absoluta certeza, observando a transformação de seu filho em sombra de si mesmo, que nenhuma cura tradicional seria suficiente desta vez. A infecção havia se instalado nas feridas abertas. A gangrena começava seu trabalho silencioso de morte lenta e torturante, mais cruel ainda que a mão de Gilberto, porque era invisível, inevitável, um inimigo que não podia ser confrontado. Ela havia saído da senzala 3 dias depois, deixando Samuel sob os cuidados de outras mulheres, e havia caminhado até a casa grande com uma determinação que nenhuma corrente poderia conter. Ela havia encontrado Gilberto no seu escritório privado, aquele cômodo impregnado do cheiro de charutos importados e poder absoluto. Ele estava assinando mais um documento de compra de novos escravizados, ampliando seu rebanho humano, planejando para o futuro enquanto construía sobre os cadáveres do presente. Sua expressão havia mudado apenas ligeiramente ao vê-la ali, uma mulher da senzala, ousando atravessar os limites sagrados da casa grande, violando as hierarquias que estruturavam toda a existência naquela propriedade. Violeta havia falado com voz que não era suplicante nem desesperada, mas algo muito mais aterrador: aceitação. Ela havia informado ao barão que seu filho estava morrendo, que a infecção estava consumindo seu corpo de dentro para fora, que talvez tivesse apenas mais uma noite ou 2 antes de sucumbir completamente. Ela havia perguntado se poderia buscar o Dr. Augusto Mendes, aquele médico progressista que às vezes visitava a região, se talvez houvesse uma chance, uma pequena chance de salvar a vida de Samuel. Ela havia prometido que trabalharia o dobro para compensar qualquer gasto, que ofereceria tudo o que possuía, em troca de uma oportunidade de manter seu filho vivo. Gilberto havia olhado para ela durante um longo tempo, sem responder, seus olhos percorrendo seu rosto como se visse uma mulher diferente daquela que havia conhecido tantos anos antes, quando a trouxera para a fazenda como sua concubina temporária, geradora de filhos que não reconhecia como seus. Ele havia finalmente dito que faria o que ela pedia, mas que o custo seria alto, que ela teria que concordar com as condições que ele estabeleceria quando Samuel se recuperasse. Violeta havia aceitado, seus olhos vazios de emoção, porque já havia perdido tudo o que importava muito tempo atrás. O doutor Augusto havia chegado ao amanhecer do 3º dia, descer de sua carruagem com expressão de quem havia visto muito horror e aprendido a conviver com aquele horror como parte de sua existência profissional. Ele havia examinado Samuel e havia negado lentamente com a cabeça. A gangrena havia progredido além do ponto de não retorno com apenas recursos locais. A amputação do braço afetado teria que ser realizada imediatamente se havia qualquer esperança de preservar a vida do rapaz. Violeta havia dado seu consentimento sem hesitar, porque um filho vivo, mesmo que mutilado, era melhor que um filho morto. Os meses que se seguiram à amputação de Samuel foram marcados por uma tensão quase imperceptível que se infiltrava em cada cômodo da fazenda Boa Vista, como fumaça de um incêndio que ninguém ousava admitir estar queimando por dentro das estruturas de madeira e alvenaria. Samuel sobreviveu, conforme o doutor Augusto Mendes havia predito com aquela precisão que separava os médicos verdadeiros dos charlatães que infestavam as cidades coloniais. Seu braço direito, aquele que havia causado a condenação ao olhar nos olhos de Dona Constança, havia sido removido acima do cotovelo, deixando um coto cicatrizado que pulsava de dor fantasmagórica durante as madrugadas, quando a alma parecia mais vulnerável aos sussurros do sofrimento. Violeta havia observado seu filho reaprender a existência com apenas um braço, reaprender a equilibrar-se em um corpo transformado pela crueldade de homens que se acreditavam deuses. Samuel tinha agora 14 anos,
quando completou sua convalescência, mas parecia ter envelhecido décadas naqueles meses de recuperação lenta, cada dia trazendo consigo a realização fragmentada de que sua juventude havia sido incinerada no canavial sob os golpes do chicote do barão. Ele aprendera a desbastar cana-de-açúcar com uma única mão, tarefa que parecia impossível, até que a necessidade e o medo criaram em seu corpo uma sabedoria adaptativa, que desafiava toda a lógica racional. Mas foi durante aqueles meses de isolamento relativo que algo extraordinário havia acontecido, algo que ninguém na fazenda poderia ter previsto, algo que germinaria nas sombras até explodir como bomba de pólvora no coração da estrutura que mantinha toda aquela sociedade de opressão e sofrimento funcionando. O Dr. Augusto Mendes havia visitado a senzala de Pinhal diversas vezes durante a recuperação de Samuel, ostensivamente para monitorar o progresso da cicatrização e garantir que nenhuma infecção secundária comprometesse seu trabalho cirúrgico. Mas aquelas visitas haviam evoluído para algo muito mais profundo, algo que começara como médico observando o paciente e transformara-se em um homem contemplando a injustiça absoluta. Augusto tinha 58 anos e havia passado 3 décadas vendo a escravidão funcionando em seus detalhes mais horríveis. Havia observado mulheres recebendo bebês que seriam imediatamente separados delas para venda, havia tratado homens cujos corpos eram paisagens de cicatrizes tão densas que pareciam texturas geológicas de pedra antiga. Mas algo naquele rapaz específico, naquela determinação tranquila com que Samuel aprendia a navegar sua nova realidade, havia tocado algo dentro do médico que ele havia trancafiado durante anos de prática resignada. Durante uma de suas visitas, já bem adiantado o processo de cicatrização, Augusto havia perguntado a Samuel sobre sua vida anterior ao açoitamento, sobre seus sonhos, sobre suas esperanças antes do mundo se transformar em pesadelo. Samuel havia respondido com aquela voz baixa que os escravizados desenvolviam, aquela tonalidade de quem aprendera que falar alto era ato de insubordinação punível. Ele havia contado ao médico sobre seus planos de aprender um ofício, de talvez se tornar carpinteiro ou ferreiro, de ter uma vida que oferecesse algo além de apenas trabalho nos campos de cana sob o sol apocalíptico do Vale do Paraíba. Augusto havia saído daquela cabana perturbado, aquela perturbação que surge quando um homem percebe que cumplicidade com a injustiça está corroendo sua própria humanidade. Ele havia começado a pesquisar, a investigar, a fazer perguntas cuidadosamente elaboradas durante suas visitas às fazendas da região. E foi durante uma delas, durante uma conversa casual com o administrador da fazenda Boa Vista, que a verdade havia finalmente saído à luz como veneno que era impossível manter engarrafado indefinidamente. Samuel não era filho de um escravizado anônimo e de Violeta. Samuel era filho de Gilberto Peixoto da Silva, fruto daquele relacionamento que o barão havia mantido com Violeta durante anos, daqueles encontros clandestinos que aconteciam nas noites escuras quando Dona Constança dormia em seus aposentos isolados no segundo andar da casa grande. O próprio Samuel nunca havia sabido com certeza, nunca havia recebido confirmação verbal desse fato, mas a semelhança era inegável para quem tivesse olhos para ver e coragem para reconhecer aquela semelhança. A mandíbula de Gilberto, aqueles olhos amendoados que pareciam conter segredos de vidas inteiras, aquela estrutura óssea que não combinava com a maioria dos filhos escravizados que nasciam nas senzalas. O que era ainda mais aterrorizante era a possibilidade que Augusto havia começado a suspeitar. Talvez Constança tivesse conhecimento deste fato. Talvez seu ciúme paranoico, sua aversão instantânea e descomunal ao simples olhar de Samuel, tivesse raízes em saber ou suspeitar que aquele rapaz era produto da infidelidade de seu esposo, fosse portador vivo da traição que ela havia sofrido. Talvez aquele punição brutal não fosse apenas sobre insolência, mas sobre a necessidade visceral de destruir a prova viva do adultério de Gilberto, de transformar o filho bastardo em sangue e dor. Augusto havia levado esta informação consigo durante semanas, debatendo-se com a questão moral de se deveria revelar a verdade ou mantê-la enterrada. Mas, conforme observava Samuel reaprendendo a viver, conforme viam a determinação daquele rapaz, apesar de tudo o que lhe havia sido tirado,
Sua consciência havia finalmente vencido. Ele havia solicitado uma audiência privada com Gilberto, utilizando o pretexto de discussão profissional sobre o estado de saúde geral da propriedade. O barão havia recebido Augusto em seu escritório, naquele cômodo que exalava poder através de cada objeto presente, cada livro nas prateleiras, cada objeto de ouro e prata dispostos com aparente negligência. Augusto havia começado a conversa de forma indireta, falando sobre a recuperação de Samuel, sobre a resiliência do rapaz apesar das adversidades, sobre como alguns traços de caráter pareciam transmitidos através do sangue e não poderiam ser apagados por circunstância de nascimento. Gilberto havia começado a parecer desconfortável, seus dedos tamborilando na escrivaninha de mogno importada, de forma que sugeria que aquela conversa estava aproximando-se de territórios que ele preferia deixar não explorados. Quando Augusto finalmente havia mencionado a semelhança física entre Gilberto e Samuel, havia dito que qualquer pessoa com olhos funcionando poderia notar o mesmo padrão de características que marca pai e filho. Havia pronunciado as palavras que Gilberto, durante anos, havia trabalhado muito para manter guardadas no mais profundo de sua psique. A reação do barão havia sido complexa, multicamadas, revelando uma gama de emoções que ele normalmente mantinha escondidas atrás de uma máscara de autoridade inabalável. Primeiro havia vindo a negação. Aquela resposta automática de um homem que descobre ser seu segredo era muito menos segredo do que acreditara. Depois havia vindo algo que poderia ter sido remorso, mas que transformara-se rapidamente em raiva defensiva, naquela raiva que surge quando alguém é forçado a confrontar aspectos de si mesmo que preferiria negar permanentemente. Gilberto havia confessado com certa relutância aparente, mas com alívio subjacente, que sim, Samuel era de fato seu filho biológico, resultado de relacionamento de muitos anos com Violeta, relacionamento que havia começado logo após ela ter chegado à fazenda, como jovem mulher de 27 anos, e que havia continuado durante uma década antes de Gilberto ter se casado com Constança. Ele havia negado, entretanto, que Constança soubesse da verdade. Ele havia insistido que aquele punição havia sido resultado apenas de ciúmes infundados e paranoia natural de uma mulher, nada mais. Mas Augusto havia pressentivelmente questionado se Gilberto realmente acreditava nisso, se verdadeiramente podia olhar em seus próprios olhos e afirmar que Constança não tivesse descoberto a verdade através de evidência circunstancial ou confissão de serviçais, que frequentemente vazavam segredos de famílias. Gilberto havia permanecido silencioso durante um longo tempo, seu rosto adquirindo expressão de alguém que finalmente permitia a si mesmo considerar possibilidades que havia passado meses evitando. Quando Gilberto finalmente havia falado novamente, sua voz havia perdido aquela autoridade inabalável que normalmente reverberava através da fazenda. Ele havia confessado, com voz que tremia ligeiramente, que sim, havia confrontado Constança meses antes do incidente no canavial. Ele havia descoberto que ela havia encontrado cartas que Violeta havia escrito para ele. Cartas que não eram cartas de amor, mas mensagens contendo informações sobre a saúde de Samuel, detalhes sobre seu desenvolvimento, pedidos discretos de tratamento médico quando o rapaz ficara doente. Constança havia simplesmente informado a Gilberto que sabia a verdade. Mas ao invés de divorciá-lo conforme ele temia, ela havia aparentemente decidido simplesmente punir a pessoa que ela culpava, Violeta e seu filho. Augusto havia deixado o escritório daquele dia com a certeza absoluta de que havia precipitado uma série de eventos que transformaria a fazenda Boa Vista de forma permanente. A verdade, uma vez revelada, não podia retornar para seu encarceramento anterior. Ela estava solta no mundo, circulando entre escravizados que sussurravam nos campos de cana, entre domésticos que passavam a história de um cômodo para outro como contrabando precioso de informação. Samuel aprendeu a verdade através de Violeta, que havia finalmente decidido que seu filho merecia saber por que havia sofrido, que havia direito de compreender que aquela punição brutal havia sido construída não apenas sobre ciúmes infundados, mas sobre conhecimento e conspiração para destruir prova viva de transgressão sexual.
O rapaz havia permanecido aparentemente calmo quando recebeu aquela informação, mas dentro dele algo havia se rearranjado, havia se transformado, havia começado a processar possibilidades que anteriormente pareciam fechadas para homens da sua circunstância. Durante os meses seguintes, algo extraordinário havia ocorrido, algo que começou pequeno, mas crescia como sementes plantadas em solo fértil. Os escravizados da fazenda Boa Vista, conhecendo agora a verdade sobre a fragilidade da autoridade do barão, começaram a se comportar de forma ligeiramente diferente. Não era rebelião aberta, nada que Gilberto pudesse punir diretamente. Era uma mudança subtil de atitude, uma recusa ligeira de aceitar cada humilhação como natural, uma determinação silenciosa de que se o barão podia ser revelado como falível, talvez outras estruturas também pudessem ser questionadas. Gilberto havia se tornado notavelmente diferente após aquelas conversas com Augusto. Ele havia começado a estudar intensamente jurisprudência sobre escravidão, havia começado a considerar por primeiro em sua vida a natureza moral do sistema que havia herdado e perpetuado. Dona Constança havia desenvolvido uma tosse persistente que levava seus médicos a suspeitar de tuberculose. Samuel havia desaparecido da senzala uma noite, fugindo em direção aos quilombos nas montanhas do norte, levando consigo não apenas seu corpo amputado, mas também conhecimento de que liberdade era possível para aqueles com coragem de buscá-la. Se esta história de Samuel tocou algo profundo em seu coração, se você compreende que conhecer a verdade sobre nosso passado é fundamental para construir um futuro mais justo e digno, deixe seu comentário abaixo, compartilhando sua reflexão. Qual parte dessa narrativa mais o impactou? Foi a determinação de uma mãe protegendo seu filho, mesmo diante da impossibilidade? Foi a coragem de um médico questionando o sistema que o sustentava? Ou foi o despertar de um rapaz descobrindo que a verdade, por mais dolorosa, era melhor que viver sob mentira? Não esqueça de se inscrever aqui no canal Os Segredos Esquecidos, onde continuamos revelando histórias silenciadas que a história oficial tentou apagar. Ative o sininho para não perder os próximos capítulos desta jornada pela memória, pela resistência e pela redenção. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir essa história. 6 meses após a fuga de Samuel, Gilberto Peixoto da Silva não era mais o mesmo homem que havia descido ao canavial com chicote em mãos, dispostas a semear destruição. Ele havia transformado-se em silhueta de si mesmo, aquele tipo de homem que caminha entre paredes que uma vez pareciam sólidas, mas que agora mostravam suas fissuras estruturais fundamentais. Seu peso havia diminuído drasticamente, sua pele havia adquirido tom de pergaminho antigo, seus olhos que outrora brilhavam com certeza de seu direito divino, agora refletiam apenas o vazio do reconhecimento tardio demais. Dona Constança havia falecido em um amanhecer particularmente frio daquele mês de julho, sua tosse tuberculosa tendo finalmente conquistado seus pulmões fragilizados, transformando-a em múmia ainda respirante até aquele último suspiro que libertou sua alma para o julgamento que ela presumivelmente enfrentaria. Gilberto havia permanecido ao lado de seu leito de morte, e ninguém sabia exatamente o que ela havia sussurrado em seus derradeiros momentos de consciência, mas testemunhas contavam que ele havia saído daquele cômodo com a expressão de quem havia recebido condenação ao invés de despedida. Alguns juravam ter ouvido Constança murmurar sobre Samuel, sobre aquele rapaz que ela havia ferido tão profundamente, sobre a necessidade de perdão antes de sua alma descer às profundezas. O doutor Augusto Mendes havia visitado Gilberto apenas uma semana após o funeral de Constança, e aquele encontro havia marcado o início de uma transformação espiritual que tocaria as estruturas mais fundamentais da fazenda. Augusto havia trazido consigo informação devastadora. Samuel havia sido capturado por capitães do mato, apenas 40 quilômetros de distância. Havia sido preso em uma prisão especial para escravizados fugitivos na pequena cidade de São Gonçalo, que havia recebido sentenças de açoite adicional como punição pela tentativa de fuga. Samuel, aquele rapaz que havia perdido um braço pela culpa de estar vivo,
estava agora enfrentando o sofrimento renovado pela ousadia de buscar liberdade. Aquela revelação havia algo muito específico em Gilberto. Havia despertado uma consciência que ele havia mantido sedada através de álcool, trabalho obsessivo e as rotinas que estruturavam a fazenda. Ele havia compreendido finalmente, naquele instante gelado, onde a realidade havia penetrado toda a negação que havia construído, que não apenas havia destruído o corpo de seu próprio filho, mas havia também consagrado o sofrimento daquele rapaz a ser permanente e interminável. Gilberto havia viajado para São Gonçalo aquela mesma noite, viagem que normalmente levaria 2 dias, tendo sido completada em aproximadamente 20 horas, em um estado de compulsão que aproximava-se da loucura. Ele havia entrado na prisão com a autoridade de propriedade que ainda possuía. Havia reivindicado posse legal sobre Samuel como sua propriedade valiosa que havia sido ilegalmente apanhado e havia oferecido suborno generoso para que o rapaz fosse libertado em sua custódia pessoal. O encontro entre Gilberto e Samuel havia ocorrido em uma cela abafada que exalava odor de desespero, de ferimentos maltratados, de humanidade reduzida à sua forma mais primária. Samuel havia recuado quando vira Gilberto, seu olho único ainda brilhante, mas agora contendo desconfiança absoluta. Ele havia esperado punição renovada, havia preparado sua mente para mais sofrimento, porque aquele era o único idioma que homens como Gilberto compreendiam. Mas Gilberto havia feito algo que surpreendeu até aos guardas que observavam do lado de fora da cela. Ele havia caído de joelhos perante Samuel, aquele barão que havia construído sua vida inteira sobre a premissa de que ele era ser humano superior. Havia se ajoelhado diante do rapaz que havia ferido e havia começado a chorar com convulsões que pareciam emanar de algum lugar primitivo dentro de sua psique. "Você é meu filho", havia dito Gilberto, sua voz rouca e quebrada. "Você é sangue de meu sangue, e eu o destruí porque fui covarde demais para confrontar meus próprios demônios interiores. Constança me pressionou porque conhecia a verdade sobre você, e ao invés de protegê-lo, ao invés de reconhecê-lo, eu o joguei para os leões. Sou seu pai biológico, mas fui o pior dos inimigos." Samuel havia permanecido imóvel durante muito tempo, processando aquelas palavras que pareciam vir de outro universo, um universo onde senhores admitiam culpa, onde barões caíam de joelhos perante aqueles que haviam escravizado. Ele havia finalmente estendido sua mão única até a cabeça de Gilberto e havia tocado o cabelo grisalho daquele homem com gentileza que ninguém esperaria de alguém que havia sofrido tanto às suas mãos. "Você não pode consertar o que quebrou", havia dito Samuel, sua voz contendo não raiva, mas apenas a fadiga de alguém que havia vivido tanto horror que emoção adequada já não era possível, mas talvez possa deixar de quebrar outros. Gilberto havia levado Samuel de volta para a fazenda Boa Vista, não como propriedade, mas em status que permanecia ambíguo, mas que de fato era liberdade. Havia assinado documentos legais, embora sem efetividade jurídica perante as autoridades coloniais, decretando que Samuel era homem livre em suas terras, que receberia salário por seu trabalho, que teria direitos que nenhum escravizado possuía. E mais radicalmente ainda, Gilberto havia iniciado o processo de libertar outros escravizados na fazenda, havia começado a vender propriedades, havia começado a desmantelar o próprio império que havia construído sobre sofrimento e sangue. Os senhores das fazendas vizinhas haviam encontrado Gilberto um traidor, um homem que havia rompido os códigos sagrados que sustentavam sua classe. Eles haviam se recusado a interagir com ele em reuniões sociais, havia conspirado contra seus interesses comerciais, havia tentado isolá-lo através de boicote econômico. Mas Gilberto havia permanecido firme em seu caminho de redenção, um caminho que todos compreendiam seria incompleto e insuficiente, mas que representava pelo menos tentativa genuína de confrontar seus próprios crimes. Violeta havia finalmente autorizado a si mesma chorar de forma que não havia conseguido fazer durante toda aquela década de opressão, durante toda aquela vida construída sobre perda permanente. Ela havia visto seu filho transformado, mas sobrevivente. Havia visto aquele rapaz amputado aprender carpintaria com o ferreiro, que Gilberto havia contratado especialmente. Havia visto Samuel finalmente permitir-se sorrir ocasionalmente.
pequenos sorrisos que carregavam em si toda a dor que havia sido suportada. Gilberto havia envelhecido rapidamente sob o peso do conhecimento de seus próprios crimes, sob o remorso que o consumia como câncer invisível. Ele havia passado suas noites estudando textos sobre abolição, havia começado a contribuir recursos para organizações secretas que trabalhavam para libertar escravizados de outras propriedades. Ele havia escrito cartas para políticos, havia utilizado sua posição social original para defender ideais que contradiziam completamente aquilo que havia representado durante toda a sua vida anterior. Samuel havia desenvolvido uma relação com Gilberto que não era exatamente reconciliação, porque reconciliação implicaria que houvesse algo que pudesse ser restaurado, e não havia. O que existia era algo mais complexo, mais profundo. Reconhecimento de que dois homens haviam sido prisioneiros do mesmo sistema, um no papel de opressor e outro no papel de oprimido, mas ambos tendo sido deformados pelos papéis que o sistema havia imposto sobre eles. 1 ano após o retorno de Samuel, Gilberto havia morrido em seu sono, seu coração finalmente cedendo sob o peso emocional que havia carregado. Sua morte havia deixado sua propriedade em estado de transição, porque ele havia modificado seu testamento para designar Samuel como herdeiro de uma porção significativa de suas terras, criando situação legalmente impossível em sociedade onde homens com sua cor de pele não podiam possuir propriedade formalmente. Mas aquela impossibilidade legal havia se transformado em possibilidade prática, porque o Dr. Augusto Mendes havia oficialmente adotado Samuel em registros legais, permitindo que o rapaz possuísse de fato aquilo que havia recebido nominalmente. Samuel havia transformado suas terras em espaço seguro para outros fugitivos. Havia criado comunidade que operava fora das estruturas de opressão convencional. Havia começado a desmantelar o sistema que o havia criado. A história de Samuel havia se espalhado através de sussurros que viajavam de propriedade para propriedade, de senzala para senzala, contada com esperança renovada que talvez mudança fosse possível, que talvez sistemas que pareciam eternos pudessem ser desafiados por aqueles com coragem suficiente. Violeta havia passado seus últimos anos observando seu filho florescer dentro de limitações que ainda existiam, observando-o criar vida significativa, apesar das cicatrizes que permaneceriam permanentemente inscritas em seu corpo. Gilberto havia levado consigo para a morte aquela verdade que talvez houvesse compreendido tarde demais, que poder construído sobre sofrimento alheio é poder que inevitavelmente destrói aquele que o exerce, que a crueldade perpetuada sem remorso corrói a alma de quem a pratica até não deixar nada senão vazio oco. Seu arrependimento havia vindo quando era quase tarde demais para consertar, quase tarde demais para salvar seu próprio filho, quase tarde demais para reconstruir aquilo que havia destruído. Mas aquele arrependimento amargo havia sido testemunha de que mudança era possível, que homens podiam questionar sistemas que os beneficiavam, que reconhecimento de culpa, embora insuficiente, era ainda assim passo em direção à transformação. Samuel havia vivido até a idade avançada. Havia visto a abolição chegar finalmente ao Brasil. Havia criado comunidade de homens e mulheres livres que lembravam sempre de sua história. Aquela história de um rapaz que perdeu um braço, mas encontrou liberdade. Se você chegou até aqui, se acompanhou Samuel desde aquele momento em que sua juventude foi queimada no canavial, até aquele momento em que finalmente respirou o ar de liberdade, então você compreende profundamente que a história é mais que simples narrativa. História é espelho no qual compreendemos nosso próprio mundo, onde aprendemos sobre coragem, sobre redenção, sobre o custo humano das estruturas que construímos. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe comigo. De onde você está nos assistindo agora? Que estado, que país, que continente escuta estas histórias que ecoam através dos séculos? Gostou deste vídeo? O que você aprendeu com a jornada de Samuel? Compreendeu a mensagem sobre como o arrependimento, embora chegue tarde, ainda possui poder transformador? Ou talvez tenha compreendido algo completamente diferente? Uma lição que apenas você poderia extrair desta narrativa específica? Se inscreva agora aqui no canal Os Segredos Esquecidos e faça parte desta comunidade que valoriza a verdade histórica,
que respeita o sofrimento daqueles que vieram antes de nós, que trabalha para garantir que suas vozes não sejam esquecidas nas neblinas do tempo. Ative o sininho para ser notificado quando novos capítulos desta jornada pela memória forem publicados. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que você acredita que precisa ouvir que mudança é possível, que redenção é possível, que até nos momentos mais escuros a luz de transformação pode emergir. Obrigado por estar aqui conosco, por se importar, por fazer parte desta comunidade que reconhece que conhecer nosso passado é fundamental para construir nosso futuro. Você deixou sua marca em nossas histórias simplesmente ao estar presente, simplesmente ao escutar, simplesmente ao reconhecer que estas vidas que foram vividas importam ainda hoje. Até o próximo vídeo, até a próxima história, até o próximo capítulo desta jornada interminável pela verdade e pela justiça.